Olá, sejam muito bem-vindos e hoje eu trouxe para vocês uma peça muito delicada que eu amei fazer, essa pantufinha de lacinho, esse sapatinho que ficou muito incrível, gente. Olha que fofura e que delicadeza que ficou com este lacinho. Uma peça muito rápida de ser produzida para vocês fazerem aí, aproveitarem e venderem muito ou então fazerem para vocês mesmos para deixar o pé bem quentinho e lindo e também para presentear outras pessoas. Eu utilizei aqui neste fio e neste fio que eu trabalhei, ela ficou apenas com 80 gramas, então de um novelo de 100 gramas eu nem cheguei a utilizar o novelo inteiro. Então é uma peça bem econômica que dá para fazer os dois pés. E esse modelinho aqui que eu vou ensinar para vocês, vocês podem ajustar a todo tamanho de pé. Eu fiz aqui para um pé feminino de tamanho 37, porém ela fica até bem elástica, é um fio que, olha, tem bastante elasticidade com esse ponto que a gente faz, então a gente consegue utilizar até aí tamanho 38, 36, com essa mesma medida que eu vou passar para vocês. Porém, dá para fazer em outras medidas também, e eu vou deixar aí tudo explicadinho para vocês como fazer em outros tamanhos. E, gente, essa peça ficou muito linda, vocês vão simplesmente se apaixonar. E se vocês gostaram, já deixem aqui no comentário para mim. Ah, e deixem aqui no comentário também se vocês chamam de sapatinho ou pantufinha. Não se esqueçam de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer, e compartilhar o vídeo com outras pessoas. E é isso, gente, bora fazer! E para esse sapatinho lindo, eu vou utilizar aqui, hoje, este fio aqui, o Confai da Círculo, que tem 100 gramas o novelo. O tex dele é de 769 e ele é 100% poliamida. Olha como é o fiozinho dele. Ele é um fiozinho bem peludinho, ele até parece assim um aveludadinho. É bem gostoso, bem macio esse fio. Fica bem interessante, uma proposta bem diferente e interessante. E para este fio, eu vou trabalhar aqui com a agulha número 6. Caso vocês estejam trabalhando com outro tipo de fio, vocês adequem a agulha para o fio que vocês forem trabalhar, sempre considerando também as medidas finais, porque aqui ou procurem utilizar também um tex parecido com este que eu estou utilizando para obter aí mais ou menos um tamanho igual ao que eu vou fazer. E aqui, então, para começar, eu vou fazer primeiro um anel mágico. Então, vou dar a volta aqui sobre o meu dedo, passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, dar uma giradinha, tirar os meus dedos aqui de dentro e o fio do novelo eu vou passar por dentro desta laçada que está na agulha. Vou fazer mais duas correntinhas, uma e duas, para dar equivalência à altura de um ponto alto. E aqui dentro do anel mágico, eu vou incluir no total de 14 pontos altos. Então, aqui, este primeirinho já vai ser equivalente ao primeiro, eu vou incluir mais 13. Então, aqui eu laço, coloco dentro do anel mágico, laço, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Fiz o meu ponto alto. E vou incluir aqui dentro, no total, 14 pontos altos. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Aqui, eu já tenho 1, 2, 3, 4. Vou completar os 14. Fiz aqui os meus 14 pontos e agora aqui eu tenho as minhas correntinhas para fazer o fechamento. Então, vou vir aqui na minha última correntinha, ó, que eu já tenho o meu ponto alto. Então, vou vir aqui na minha última correntinha, pegando a alcinha aqui de fora. E agora, eu vou passar entre o ponto das correntinhas e o outro ponto alto e jogo lá para trás. Porque dessa forma, eu fico com duas alcinhas aqui, ao invés de pegar uma, porque assim ela não fica abrindo na hora do nosso fechamento. Então, passo por dentro e passo por dentro desta daqui. Aqui já é a cabecinha do meu outro ponto. Então, feito aqui o meu fechamento. Aqui, agora, esse tamanho que nós vamos fazer é um tamanho ideal para um pé feminino.
E agora, daqui, eu vou incluir mais 2 correntinhas, 1 e 2, para ser equivalente ao meu ponto alto. Aqui, vocês, para a subida do ponto alto, vocês podem incluir 3 correntinhas, se vocês preferirem. Eu prefiro, a partir daqui, incluir apenas 2, para que ela não fique com um espacinho na hora de fechar bem o círculo. Então, fiz 2 correntinhas equivalentes já ao meu primeiro ponto alto, e a partir daqui, eu vou incluir 2 pontos sobre cada ponto. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro, eu vou laçar e aqui dentro do mesmo lugar, ó, antes aqui deste ponto aqui. Dentro aqui, ó, eu vou abraçar agora esta alcinha aqui de onde eu saí. Então, vou colocar aqui abraçando esse ponto e vou fazer mais um ponto. Ponto alto. E agora, a partir daqui do próximo, eu laço, pego aqui a cabecinha desse ponto aqui, que ela está mais abertinha porque a gente puxou o ponto. Então, ó, 2 alcinhas sempre aqui nas cabecinhas do ponto, tá? Ó, a gente coloca aqui nesse espacinho. E aqui eu vou incluir 2 pontos altos, então, 1 e 2 dentro do mesmo ponto. Venho pro próximo, próxima cabecinha, pegando as 2 alcinhas. Faço 1 e 2 pontos altos. Então, desta forma, eu tenho 14 pontos altos, então, se eu estou dobrando os pontos, eu preciso terminar com 28 pontos no total. Então, façam aí o de vocês com 2 pontos altos dentro de cada ponto. Fiz aqui meus 28 pontos no total, e aqui as minhas correntinhas estão aqui, ó, o fio peludinho fica mais... É difícil de achar aqui as correntinhas, mas ela está aqui, ó, uma aqui e a outra aqui. Então, pego a alcinha aqui dela, aqui da frente, e passo aqui entre os pontos, para ficar as 2 alcinhas aqui para trás. Laço, faço ponto baixíssimo, passo por dentro desta. E aqui eu subo 2 correntinhas, 1 e 2. Já tenho equivalente aqui o meu primeiro ponto alto. Laço, venho aqui pegar, ó, não posso esquecer desta alcinha que está mais abertinha aqui, ó. Pegando aqui a cabecinha do ponto, que é esta alcinha, com esta alcinha. Aqui, a partir da terceira carreira, nós não vamos fazer mais aumentos. Então, ó, faço mais um ponto alto. Então, é um ponto alto dentro de cada ponto. Então, sobre cada ponto, cada cabecinha de ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto. Então, desta forma, nós vamos encerrar a nossa carreira com 28 pontos no total novamente. E como a gente não faz mais aumentos, ela vai começar a se fechar assim como uma conchinha. Então, façam aí o de vocês até chegar no final. 28 pontos feitos. Então, aqui eu tenho as minhas correntinhas, vou pegar aqui na alcinha da minha correntinha, assim, jogar lá para trás, no meio dos pontos, laço, passo por dentro, fiz o fechamento. Então, assim que nós vamos fazer em todas as carreiras, as demais carreiras que nós vamos continuar fazendo os 28 pontos. Então, eu subo 2 correntinhas, 1, 2, laço, venho no próximo ponto, pegando aqui as 2 alcinhas. E a partir daqui, eu vou fazer mais 5 carreiras em pontos altos, sem aumento nenhum. Ponto sobre ponto, sempre trabalhando os 28 pontos. E aí, o fechamento nós vamos fazer dessa mesma forma que nós fizemos. E o começo das carreiras também. Se ficarem com alguma dúvida, volta aí o vídeo. Então, no total, a partir aqui da terceira carreira, nós vamos ter 8 carreiras. Então, aqui, ó, só para que vocês consigam ver, nós temos 1, temos 2, temos 3, estamos na quarta. Nós vamos crescer a nossa peça, essas 2 aqui são as 2 de aumento, tá? Então, a gente não vai contar. Então, aqui, a partir da terceira, eu vou crescer 8 carreiras em pontos altos, sem nenhum aumento. Então, nós temos aquelas 2 carreiras iniciais, onde nós temos o aumento. Então, aqui nós temos 14, aqui nós já temos 28 pontos, e aqui na terceira carreira é onde a gente começa a fazer sem aumento. Então, da terceira até a 8ª carreira, vocês vão subir sem aumento nenhum, só os 28 pontos.
No total aqui, eu subi até a 8ª carreira. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras. Ele vai ficar assim, olha que bonitinho, gente, que já fica a pontinha do nosso sapato. E agora aqui eu vou fazer o mesmo fechamento, pegando a alcinha aqui, jogando lá pra trás, laço, fecho. E a partir daqui, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, aqui eu vou fazer a correntinha, as duas, 1, 2, equivalentes ao meu ponto alto. E aqui nós já vamos começar a fazer a abertura do nosso sapatinho. Então, aqui eu laço e vou fazer pontos altos até totalizar 18 pontos. A mesma coisa também, um ponto sobre cada ponto, só que eu não vou fazer a volta completa. Eu vou fazer apenas 18 pontos. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, vou completar até 18. Aqui na 9ª carreira, então, eu caminhei os meus 18 pontos e está ficando assim. Aí, se o sapatinho for para vocês, coloquem no pé de vocês para ver como vai ficar a abertura. Se vocês preferirem o sapato um pouco mais fechadinho, podem fazer aqui mais 1 ou 2 carreiras. Aqui não precisa ser par, tanto faz par ou ímpar. Podem subir aqui, continuar mais uns 2 pontinhos e ele vai ficar mais fechadinho. Eu acho mais bonitinho ele abertinho assim, desta forma, aqui. Deixa eu mostrar esse daqui que já tá abertinho, ó. Nesse tipo de abertura, que é esse modelinho que eu fiz. Mas, se vocês preferirem mais fechadinho, não tem problema nenhum caminhar aqui por mais uns 2, 3 pontinhos, tá? Para deixar só o espacinho mesmo aqui da perna do tornozelo na hora de subir. Então, aqui feitos os meus 18 pontos, essa quantidade de pontos que eu caminhei até aqui, que vai ser a parte de baixo, eu preciso agora continuar com ela até o final. Então, aqui eu sugiro que vocês contem mesmo os pontos para não esquecer de nenhum. Então, para começar, agora nós vamos fazer carreiras de ida e volta. Não vamos mais completar aqui na frente. Então, terminei de fazer meus pontos aqui, vou fazer as 2 correntinhas, 1 e 2... e vou virar o meu trabalho e começar a fazer os meus pontos aqui deste lado. Então, aqui eu já tenho as minhas correntinhas equivalentes a este primeiro ponto que eu tenho aqui. Então, elas vão ficar aqui em cima deste ponto. E aqui, laço e já começo a fazer a partir do segundo ponto, pegando a cabecinha do ponto. Então, 2, 3, e vou fazer até ali o finalzinho. Eu vou chegar ali no finalzinho com vocês pra gente fazer a viradinha, mas aqui no total eu preciso ter os 18 pontos. Já fiz 4 aqui. Cheguei aqui no final e aqui, olha porque eu recomendo que vocês contem os pontos, porque olha, eu contei 17, então ainda não fiz o último, só que facilmente eu pularia ele, porque ele está aqui na pontinha, são aquelas correntinhas. Esse ponto que eu fiz foi referente à cabecinha deste ponto aqui, então eu ainda preciso fazer mais um. Por isso que eu recomendo mesmo que vocês, a partir daqui, contem todas as carreiras ponto por ponto para saber que a quantidade está certinha. Então, aqui eu ainda vou fazer o meu último, e no último ponto eu não vou pegar aqui na cabecinha da correntinha. Eu vou pegar aqui no meio, olha, pode ser até aqui embaixo mesmo dela, ó, aqui, nessa correntinha aqui de baixo, não é lá na cabecinha do ponto, tá? É no meio do ponto mesmo. Então, no meio do ponto, eu vou laçar e fazer o ponto alto, subindo até a altura do meu ponto alto. Desta forma, eu faço com que a minha pontinha fique reta. Então, eu deixo ela mais retinha, ela não vai ficar ondulada, né? Então, a partir daqui, novamente, vou subir mais 2 correntinhas, 1 e 2, viro o meu trabalho. Aqui, as correntinhas já são equivalentes a este meu primeiro ponto, então, eu laço, venho aqui a partir do segundo ponto. Então, 2, 3, 4, e assim completando até o final, contando para não esquecer da última aqui. E quando chegar na última, lembrem-se de não pegar aqui na pontinha, peguem aqui no meio do ponto, então, ó, aqui no meinho do ponto,
laço e faço o ponto aqui em cima, tá? Puxando para cima, deixando a altura do ponto alto. E nós vamos trabalhar aqui essas carreiras de ida e volta, no total por mais 13 carreiras, considerando este número que eu estou fazendo, que é o número 30 para número 37. Eu vou deixar aqui na referência também, na descrição do vídeo, algumas referências de quantas carreiras mais vocês podem subir. Mas vocês podem também utilizar a medida no próprio pé. Mas caso seja para venda, eu vou deixar aqui mais ou menos uma referência como sugestão para vocês. Então, aqui para o tamanho 36, 37, a gente sobe 13 carreiras. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3. Eu vou subir no total dessas carreiras de ida e volta, um total de 13 carreiras com 18 pontos. Terminei aqui as minhas 13 carreiras. Então, eu conto aqui, eu tenho as 8, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a partir daqui, onde eu tenho a parte aberta, eu tenho que ter 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, gente, esse tamanho é o tamanho ideal, como eu falei para vocês, ao 36 e 37. Mas caso vocês prefiram, podem deixar também um pouquinho maior, aumentando mais uma carreira. Mas eu calço 37, para mim foi mais que suficiente aqui esse tamanhinho para ficar confortável no pé e também para não ficar soltando do pé. Então, esse tamanho aqui foi ideal, mas vocês podem aqui, quando chegar neste momento, encaixar o pé aqui para poder fazer a medição. Mas para mim aqui ficou um tamanho ideal. Então, fiz aqui as 13 carreiras. Agora, como nós vamos fazer o fechamento aqui, eu vou deixar aqui 2 vezes o tamanho de ida e volta do sapato, mais ou menos. Vou cortar o fio. E aqui eu vou puxar o meu fio para fora para a gente fazer o acabamento. E agora aqui com a agulha de tapeceiro, já coloquei ela aqui com este fiozinho que nós finalizamos, nós vamos fazer o fechamento do lado de dentro. Então, aqui é o lado de fora, eu vou virar aqui meu sapatinho pro lado de dentro, ó. Podem até deixar assim, não precisa virar tudo. Mas eu preciso, ó, vocês precisam se atentar nisso, nós precisamos fazer o acabamento deste lado aqui para ficar por dentro, tá? Então, ele precisa estar assim. Feito isso agora, aqui eu tenho meu fio que saiu daqui, eu já vou pegar logo aqui na pontinha deste outro lado e passar o fio pra cá. Juntei aqui os dois lados, eu vou passar novamente, ó, um pouquinho mais pra cima, eu vou encaixar ele aqui nesse ponto aqui de cima, ó, para que o nosso acabamento feche bem aqui essa parte de cima. Fechei aqui, eu vou caminhar agora paralelo, ponto sobre ponto. Então, ó, ponto com ponto. Ponto desse lado, pegando as 2 alcinhas desse lado, as 2 alcinhas deste outro lado. Passo meu fio aqui por dentro. Saí desse lado, agora eu posso voltar deste outro lado, pegando as 2 alcinhas de cá e as 2 alcinhas aqui do outro lado. Passei pra cá, volto pro outro lado, pegando aqui as alcinhas dos 2 lados. E aqui, quando chegar aqui no finalzinho, nós vamos fazer diferente. Então, caminhei aqui metade, olha, dos meus pontos. Esta outra metadinha, nós vamos fazer diferente. Então, aqui, ó, sobrou quantos pontos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Nesses 8 pontos aqui finais, eu saí com a minha linha daqui, eu vou passar aqui por dentro de ponto por ponto. Eu não vou fechar mais dos 2 lados. Nós vamos fazer uma rodelinha para que ela se feche em círculo para fazer a pontinha aqui do calcanhar. Então, eu vou passar aqui por dentro desta, ó. Assim, vou e volto, ó, em cada ponto agora, ó. Neste, venho no próximo. E vou caminhando assim pelos 8 pontos. Então, ó, saí desse, passo por esse. Entro nesse, passo por esse. Entro nesse e puxo tudo aqui.
Trago aqui pra dentro, aqui pra cima. E, ó, vou sair mais aqui fora. Fiz aqui, prendi todos, passei por dentro o meu fio, eu só vou puxar ele aqui pra fechar um redondinho. Ó, cuidado aqui pra vocês não puxarem aqui essa parte de cima. A gente faz o redondinho só aqui na parte de baixo, ó. Segura bem aqui em cima e fecha bem aqui o redondinho. Aqui, ó, gente, prestem bastante atenção para não repuxar aqui essa parte de cima, tá? Então, ó, vem com o dedo aqui, segura o fio aqui, ó, e vai puxando devagar só essa parte aqui de baixo para fechar aqui este miolinho mesmo, tá? Não repuxar aqui. Terminei de fazer isso, agora eu vou passar por dentro aqui de alguns fios, apenas para ele não ficar andando. Ó, posso pegar aqui e passar por dentro, não tem um lugar certo, tá? Aqui é mais para o meu fio parar de puxar, não andar. Só cuidado para não embolar aqui dentro, não fazer volume. Não passem dentro do mesmo lugar. Feito isso, ó, já está bem costuradinho. Quando eu viro aqui meu sapato, ó, ele já fica no formato perfeitinho, gente. Olha que graça. E aqui atrás, olha como fica. Ele fica com o espaço aqui arredondado, exatamente para o calcanhar. Ele fica certinho para o nosso calcanhar ficar aqui confortavelmente, ó. Estão vendo que legal? E agora, este fio aqui eu só vou finalizar como um fio de costura mesmo. Ó, vou trazer um pouquinho mais pro lado aqui, só para não... esse nozinho que eu vou fazer não ficar aqui bem na beiradinha atrás, para não ficar incomodando. Então, ó, eu vou deixar aqui um dedo, vou passar o meu fio aqui por dentro 1, 2, 3 vezes, e aqui é como o finalizar como de costura, tá? Eu desço bem aqui esses fios que eu acabei de passar e vou puxar delicadamente para fazer um nozinho aqui. Feito isso, este meu fiozinho aqui, eu só vou esconder agora novamente aqui por dentro de alguns fiozinhos sem passar pro lado da frente. Isso aqui pro lado, tá, gente? Ó, vou passar pro lado e trazer um pouco mais aqui pra cima, pra esse arremate a gente deixar ele mais pra cá, ó. Aqui, e aqui eu vou passar uma colinha apenas pra não soltar. E aqui estou utilizando a cola para artesanato da Círculo, que ela tem a secagem rápida. E aí, eu vou colocar aqui por dentro do fio, antes de cortar, para esconder essa pontinha. Eu gosto de passar a cola, gente, porque se a gente vai lavar, essa pontinha aqui não fica soltando. É mais para não aparecer pontinhas no nosso trabalho depois, quando a gente vai lavar a peça. Cortei, eu vou esconder aqui embaixo para a cola não ficar em contato com a pele, não ficar incomodando. Então, finalizado, tá escondidinho aqui embaixo. Aí, aqui dentro, gente, nós temos a pontinha também do nosso fio. Então, aqui depois que a gente puxou bem o nosso fio, eu só vou esconder o meu fio aqui por dentro e passar a mesma colinha que eu acabei de passar. E aí, está pronto, nós vamos fazer agora o detalhe do nosso lacinho. Feito um lado do meu sapatinho, eu vou fazer o outro lado exatamente igual. Aqui não tem direita e esquerda, é exatamente igual, nós vamos fazer dos dois lados. E sapatinhos prontos, nós vamos começar a fazer agora o lacinho. Eu vou pegar então aqui um pedacinho do fio, laçar sobre os meus dedos, pegar a agulha, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, trazer para cima, dando uma giradinha, tirar os meus dedos e puxar os dois fios para baixo. Prendi aqui na agulha, seguro o fio menor e vou laçar e fazer correntinhas com o fio do meu novelo. Eu vou fazer no total aqui 10 correntinhas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e vou fazer no total 10. Fiz aqui as minhas 10 correntinhas e agora eu tenho a laçadinha aqui na minha agulha, eu vou pular 3 correntinhas e trabalhar na quarta. Então, tenho 1, 2, 3 e 4.
Aqui na quarta, eu vou fazer um ponto alto. Esta primeira correntinha, essas correntinhas que eu pulei, elas são equivalentes ao meu primeiro ponto. Então, aqui eu vou fazer um total de 8 pontos até o final. Então, já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz 8 pontos altos, ficou assim. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, virar o meu trabalho. Essas correntinhas já são equivalentes a este meu primeiro ponto, aqui. E eu vou trabalhar no segundo. Então, aqui eu já tenho 2 pontos da minha segunda carreira. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O 8 a gente vai fazer daquele jeito que a gente estava fazendo no sapatinho. Não vou pegar na cabecinha, eu vou pegar aqui no meio do ponto. Subo, dou a altura equivalente ao ponto alto. E assim fica a minha carreirinha aqui, já fiz 2. Eu vou fazer no total 13 carreiras. Então, sempre para começar, vou fazer as 2 correntinhas, que já são equivalentes ao primeiro ponto, e completar a carreira aqui no total com 8 pontos. Então, façam isso aqui por mais 9 carreiras, completando 11 no total. Trabalhei aqui minhas 11 carreiras, já cortei meu fio, posso puxar o meu fio para fora. E vou novamente usar agora a agulha de tapeceiro. Juntei aqui, eu só vou juntar esse lado com esse lado. Então, passando por dentro aqui, passando por dentro desse ponto. Só essa primeirinha aqui que eu vou juntar mais de uma vez, vou passar 2 vezes. E agora, aqui nas demais, só vou ir e voltar também nos outros pontos, até lá embaixo. Terminei aqui, eu posso até só caminhar aqui por baixo para encontrar com outro fiozinho. Solto o meu fio aqui da agulha e aqui eu já posso dar 2 nozinhos. 1 e 2. Posso dar aqui bem forte, tá? Terminado aqui, já posso cortar aqui a pontinha do meu fio. E agora, aqui, esse lado que eu fiz o acabamento, eu vou virar pro outro lado. Então, minha emenda já aqui no meio, dividida ao meio. Coloquem bem certinho no meio. E eu vou virar ele do outro lado, este lado aqui. E aqui eu vou pegar o meu fio do novelo, vou deixar um pedacinho aqui para depois eu fazer o acabamento, pra gente depois colocar o laço. Ó, deixo um pedacinho aqui pro lado de cá. E aqui bem no meinho, eu vou dar um nozinho para que ele já faça o formato. Aqui, ó, eu vou apertar e ele vai começar a fazer esse enrugadinho, que é o que eu quero que ele faça, ó. Vocês podem até ajudar com a mão assim, ó, para ele já fazer esse formatinho. Estão vendo? Assim, esse formatinho que faz aqui no meinho, ó. Aqui atrás ele fica assim. Atrás ele não faz esse formatinho, ele vai fazer pra frente. Por isso que a gente deixa a costura aqui na parte de trás. Feito isso, ó, esse detalhezinho assim, se vocês empurrarem, ó, o meinho está pra dentro. Agora, eu só vou dar mais um nozinho aqui pra segurar, ficar firme, não ficar abrindo, facilitar aqui na hora de colocar. Então, ó, dou mais um nó aqui do lado de trás, bem apertadinho. E agora, esta pontinha eu vou deixar pra cá. E aqui, eu vou começar a girar o meu fio para fazer um centrinho. Então, ó, sem apertar muito, mas eu vou trazer um pouquinho para a lateral,
até o tamanho que eu desejo que ele fique aqui na lateral. Então, vou trazer um pouco mais. Eu vou enrolar aqui para vocês poderem observar o formato que eu estou fazendo. Olha que laço maravilhoso. Lindo, né? E terminei de enrolar aqui do tamanho que eu quero. Ó, aqui ficou mais ou menos um dedo aqui no meio. E aqui na parte de trás, eu vou dar 3 nozinhos. E dado já os 3 nozinhos, eu vou cortar também, deixando um pedacinho. E aqui, eu vou trazer uma pontinha pra cá, então, passar por dentro aqui dos meus fios. Não precisa ser por dentro de todos, pode ser por dentro aqui de alguns. Ah, e aqui, gente, estou utilizando uma agulha número 3 para ajudar. Uma agulha menor aqui ajuda bastante a gente passar esses fiozinhos aqui por dentro para fazer o acabamento. E agora, eu vou trazer o outro pedacinho do fio para o outro lado, também aqui no meio. E lacinho pronto, olha que coisa mais delicada que ele fica. E já está pronto pra gente colocar. Nós vamos colocar com a ajuda da agulha. Pode ser a agulha que a gente utilizou mesmo. Pra gente conseguir puxar aqui pra baixo. A gente vai centralizar bem aqui no meinho. E vai puxar o fiozinho aqui por dentro. Então, ó, eu vou puxar, deixar aqui essa parte da frente, aqui eu estou deixando, estou entrando aqui na terceira carreira, ó. Estou pulando 1, 2, e aqui na terceira carreira é que eu vou puxar essa pontinha do fiozinho pra cá, dar um espacinho aqui, do mesmo tamanho que eu tenho aqui, ó, deixando 2 pontos, e vou puxar esta outra pontinha pra cá. E aqui, eu vou dar 2 nozinhos e prender. E aqui agora com a ajuda da agulha menor, porque a gente vai precisar pegar aqui dentro do laço. Vou puxar o meu fio aqui pra cima, mais ou menos aqui, olha, onde eu tenho essa parte mais gordinha do meu laço, um fio só desse lado. Um fio desse lado. Passo aqui por dentro. Aqui, e volto aqui pro mesmo lugar. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, para prender aqui. Então, ó, nesta parte aqui, neste lugar. Puxo o outro fio agora. Então, ó, puxei esse fio de cá, agora esse daqui de cá. Puxo aqui. Passo aqui por dentro. E volto pro mesmo lugar. Agora, eu só vou trazer esse fio aqui mais próximo um do outro, dar 3 nozinhos e esconder novamente aqui por dentro. E assim, o nosso lacinho vai ficar preso desta forma, ó. Ele não fica solto. Fica super bem preso e, ao mesmo tempo, com o movimento, aqui com a beiradinha livre. Na hora que estiver no pé, ele fica com esse detalhezinho assim. E está pronto o nosso sapatinho. Nós vamos fazer agora o mesmo lacinho para o outro lado. E pantufinha pronta, gente. Olha que mimo que ficou. Fala sério, de vocês também está uma fofura, não tá não? Deixem já aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber. Se vocês quiserem, me marquem no Instagram, que eu amo repostar e ver a obra de arte de vocês. Ai, gente, é muito delicada. Colocando assim no pé, ela ficou uma fofura. Muito, muito linda. Então, já deixem aquele comentário para mim, deixem o like e compartilhem o vídeo. É isso, gente. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até as próximas peças.